Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 11, versículos 24 até o 26. Lucas capítulo 11, versículo 24 até o 26. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Nesse texto, Jesus está falando acerca dos resultados nefastos de uma cura aparente ou de uma cura artificial. E a partir dessa outra pequena parábola que Jesus diz, a gente consegue perceber que faltam alguns elementos para essa cura que está sendo descrita aqui ser uma cura completa. Primeira coisa que a gente consegue perceber é que nessa cura aqui, o espírito imundo, ele não é derrotado, ele não é vencido. Lembrem-se que no devocional passado nós vimos uma parábola que dizia que o homem forte que guardava sua casa era vencido por um mais forte, por um mais valente. Aqui o texto só fala que esse espírito imundo é expulso. E por isso que ele pode andar livremente e pode inclusive voltar para essa casa que é essa pessoa. O segundo elemento aqui que mostra que falta para a cura ser completa é o fato de que esse demônio que é expulso dessa pessoa, ele não é substituído por um novo proprietário, nesse caso, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não assume o lugar que antes pertencia a esse demônio, esse lugar fica vazio, esse demônio ele não é expulso, então ele acaba voltando, encontra esse lugar vazio e mais organizado e traz outros, como a passagem diz, né? Traz outros 7 espíritos piores do que ele. Quais que são, então, as diferenças desse exemplo com o que Jesus de fato pode fazer? Jesus, então, ele não apenas expulsa o demônio, mas o vence, como a gente viu no devocional passado, naquela parábola do homem forte que só é vencido por um homem mais forte ainda, que é Jesus. Mas ele, de fato, Jesus o vence e o envia de volta ao seu cativeiro, ao abismo, como vai falar em outras passagens bíblicas. É só isso os exorcistas judeus já não conseguiam fazer. Eles só conseguiam expulsar o demônio, mas não conseguiam vencê-lo de fato. A segunda coisa que Jesus faz ao expulsar o demônio com o dedo de Deus, com o Espírito de Deus, como nós vimos no devocional passado, é que ele conduz essa alma agora liberta de volta para Deus, substituindo esse espírito imundo pelo Espírito Santo, que agora ao habitar nessa pessoa, essa pessoa tem um novo proprietário e o demônio não pode mais voltar para ela, né? E esse segundo aspecto do que Jesus realiza de conduzir a alma para Deus e fazer com que isso substituir esse espírito imundo pelo Espírito Santo é algo que ainda mais os exorcistas judeus daquela época não conseguiam fazer. Então isso mostra que esse exorcismo ele não surtiu efeito porque não foi uma cura radical. E só há uma pessoa que pode fazer essa cura radical, que é Jesus Cristo. E é interessante que aqui, vamos lembrar, Jesus está respondendo à acusação de que ele supostamente expulsava demônios pelo poder de demônios. E ele acaba, nessa passagem, invertendo a questão e jogando a culpa para os exorcistas judeus. Porque a ideia é que talvez sejam os exorcistas judeus que estão ajudando a obra de Satanás, uma vez que são eles que fazem as curas superficiais, as curas aparentes, e deixam essa casa limpa e organizada, mas não de fato lidam com o problema do maligno,
esse maligno volta para o corpo dessa pessoa, esse demônio volta para o corpo dessa pessoa e volta ainda mais forte, trazendo 7 outros espíritos imundos com ele. Então Jesus, ele não só mostra que ele, de fato, pode realizar uma transformação completa, uma cura completa, como também mostra que longe dele estar trabalhando para as trevas, talvez sejam os exorcistas judeus, ao realizar essa cura superficial, que esteja facilitando o trabalho dos demônios, que vão voltar em cada vez maior número para as pessoas às quais eles são expulsos, mas não vencidos, né? E é interessante pensar que essa é uma das bases bíblicas, de outras que tem, para se acreditar que um cristão verdadeiro, ele não pode mais ser possuído pelo demônio, nesse sentido de possessão que a gente vê nesse texto, porque Jesus realizou uma cura completa, realizou uma transformação que é perfeita na vida do cristão, né? Que substituiu essa vida de pecado, esse espírito imundo pelo Espírito Santo. Nós temos um novo proprietário sobre nós, um novo proprietário que é conquistado por meio do que Jesus realizou por nós na cruz, e que possamos ser gratos por essa grande salvação, por essa grande transformação tão radical que só Jesus pode realizar. Deus abençoe e até o próximo devocional.